Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, eu estou aqui com... Fabiano Cabreira, Osmar, que prazer estar do seu lado mais uma vez, meu lindo. Estamos onde, Fabiano? Onde nós estamos? É. Na Pé de Pano Produções, do nosso querido Catito, vários estúdios maravilhosos. Complexo de estúdios maravilhosos, com microfones e câmeras e telas e cenários. E o Catito também, que é o nosso diretor, nosso cozinheiro, nosso chefe. E o faz café. Principal fazedor de café Pô. da região. Hoje temos um programa especialíssimo, diretamente patrocinado pela Devir Editora, com o Luciano Santos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. O Luciano veio aqui hoje, segunda vez que ele marca sua presença aqui no Contrapartida, e hoje trazendo um tema muito interessante, um tema que eu desconheço, por isso que é bom ele estar aqui hoje para tirar as dúvidas todas. É comigo mesmo. Que é card games, em especial Yu-Gi-Oh! É isso? Exatamente. Yu-Gi-Oh! Maravilha. É parte da minha vida. Como é que entrou isso no Brasil? De onde vem Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É cópia de algum... Quando eu digo cópia, é que Digimon é a cópia do Pokémon, entendeu? Yu-Gi-Oh! É baseado em alguma coisa? Não. É Isso bem é original. que é o legal. É original. Ótimo. Na verdade, ele é muito diferente do que a gente conhece, né? Porque assim, o mangá do Yu-Gi-Oh! Galera que já leu, que já conhece, sabe dessa história, mas sempre bom, né? O pessoal às vezes não conhece. O mangá do Yu-Gi-Oh! Ele não fala só de cards. O card do Yu-Gi-Oh! Ele nasce em algum momento, que é o monstro de duelo, ele nasce em algum momento ali no mangá, e ele começa a virar o foco, mas no começo o Yugi joga vários jogos. Então é um pouquinho mais pesado. É um garoto que joga, né? Ele é jogador, ele gosta de tudo. Começou com o mangá, é isso? Começou com o mangá. No quadrinho. Isso. Depois virou desenho. Depois virou desenho. E o curioso é que ele passou por duas empresas. Porque hoje a gente conhece o quadrinho, né, e o anime pela Shueisha, e os cards pela Konami, mas antes era pela Toei, que aí o pessoal conhece como Kaiba do Cabelo Verde, né? Uhum. E os cards eram bem diferentes, eram pela Bandai. Né? A Bandai tinha feito vários joguinhos baseados no... Mas calma, quando você está falando disso, você está falando do jogo, né? Não do desenho. Do desenho. Tá, do desenho. Do desenho, sim. Né? O desenho era pela Toei no começo, aí depois houve uma ruptura ali, os caras falaram, não dá dinheiro esse negócio. Aí a Shueisha olhou e falou, opa, quem falou que não dá dinheiro? Quem disse que não dá? Dá sim. Na Shueisha dá. Mas espera aí, ele começa... Ele jogar card game faz parte do... Faz parte do da lore do negócio. Isso, faz parte do conceito. E dali sai e vira um jogo à parte. Isso, vira um jogo à parte. Então assim, o jogo que a gente joga nas cartas de Yu-Gi-Oh! É o mesmo jogo que ele joga no desenho? É assim? Tipo isso? É como se a gente fosse ele jogando. Isso, exatamente. Algumas regras mudam, alguns efeitos dos cards mudam, mas assim, a grosso modo, o que você vê no quadrinho, no mangá, né? O que você vê no anime é o que você joga na mesa. Ah, interessante. Conforme as eras, né? Tem várias eras aí no Yu-Gi. E como é que entrou isso na Devir? Como é que isso entrou na tua vida? Cara, é muito engraçado, porque, por exemplo, hoje eu trabalho na Devir, né? Sou um dos especialistas de Yu-Gi-Oh! Da Devir, assim, posso dizer que sou o que tem o maior conhecimento lá dentro sobre isso. Só. Mas se acha? Em 2000... Tá até com a jaqueta do negócio. Tem que vir, né? Fazer inveja pra audiência aqui, né? Olha só. Mas eu saí da Devir por causa de Yu-Gi-Oh! Que acredita nisso? Brigou com eles? Não, Yu-Gi-Oh! É meu! Vocês não estão tratando Yu-Gi-Oh! Como merece! O mais legal de tudo é que não, foi justamente o contrário. E eu saí de portas abertas. Porque foi muito interessante, assim, a Devir tá no mercado há muitos anos, tudo mais. Eu conhecia a Devir, eu era jovem ainda, tinha sonhos azuis e tudo mais. E eu entrei na Devir por causa do Pokémon. Né? Eu fiz muito freelancer para Devir de RPG, eventos, mall tours e tudo mais. E aí, conforme eu fui, né, aparecendo, vamos dizer assim, dentro da empresa, eles me convidaram para trabalhar oficialmente, ser CLT ali, registrado bonitinho, e trabalhar com a parte de Pokémon. Então eu cuidava do salão Pokémon, da liga, fazia as atividades e tudo mais. E neste meio tempo, como sempre fui um garotinho muito curioso, essas coisas, ainda mais com cards, adoro coleção de cards e tudo mais. Eu coleciono muita coisa, mas cards era uma coisa que me chamava muita atenção. Eu frequentava muito o bairro da Liberdade. Na época ali, nós estamos falando aí, sei lá, finzinho dos anos 90, por aí. Na Liberdade já rolava os cards em japonês, né? O Yu-Gi-Oh! No Brasil... o bem da verdade Yu-Gi-Oh! No Brasil, ele existe por causa da loja Shinosaki. Shinosaki. Existe ainda essa loja? Existe. Eles já não tem mais aquele brilho, aquele glamour que tiveram há um tempo atrás. A Bodogami pegou na Liberdade. Ia ser boa. Né? Mas a Shinosaki, ela foi um marco na história do card game no Brasil. Ali, no finalzinho dos anos 90, se você visse qualquer revista herói, as revistas de anime, essas coisas, todas tinham anúncio da Shinosaki, porque a Shinosaki tinha de tudo, bonecos, cards, o que você pensar de colecionável, ela trazia, né?
E nessas andanças de liberdade eu conheci o Yugi, que ainda era... era o comecinho do Yugi, nós estamos falando 98, se eu não estiver enganado, o comecinho do Yugi na Konami no Japão, né? E aí, pô, negócio legal, foi chamando a atenção, e aí essa parceria com as lojas, porque trabalhando na Devir você acaba conhecendo as lojas e tudo mais, né? E ali em 2000 eu fui efetivado dentro da Devir, e a gente começou nossos trabalhos e tudo mais, e nos Estados Unidos começou a se falar de Yu-Gi-Oh! Eu já conhecia a marca, já tinha feito coisas no Brasil e tudo mais. Começou a passar o desenho lá, é isso? Isso, eles já estavam... na verdade, eram notícias antes, né? Eu sempre fui muito próximo dessas informações de tipo, vai lançar produto, não sei o quê e tudo mais, essas brands e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo que eles iam lançar o Yugi nos Estados Unidos e que ali, já estamos chegando em 2002, ia ter o lançamento do card game pela Upper Deck, que é uma empresa americana de distribuição. Inclusive, a Upper Deck tem um negócio muito curioso, ela tem um livro chamado Card Sharks, a história da Upper Deck. Esse Card Sharks mostra toda a sujeira que a Upper Deck fazia no mercado. Que louco. Os caras sempre foram muito fortes com cards de esporte, por exemplo. Né? Eles dominavam o mercado de esportes nos Estados Unidos. E aí, os caras começaram a descobrir os podres da Upper Deck quando uma caixa de hockey, de cards de hockey, que para eles é muito popular, ela tinha esgotado, né? E aí, depois de um tempo, apareceu um monte de caixas. Os caras viram. E, tipo, naquela época se carimbava a caixa com data, sabe? Eram uns negócios, né? O controle, né? Quem vai dizer que você imprimiu 100 ou que você imprimiu 1000? Era mais feito à mão e um negócio feito à mão. O ser humano. E aí foi justamente isso. Alguém carimbou a data errada. Aí o cara abriu a caixa, né? Não tinha unboxing, não tinha internet, como que vai saber, né? O cara abriu a caixa e falou, opa, peraí, isso aqui não bate. E aí descobriram-se que a Upper Deck estava falsificando os próprios cards. Eles estavam produzindo cards além do... assim, falava assim, esse aqui só vão ter só tem 6. 1000, só tem 1000 caixas. E eles fabricavam 2000 caixas. Ou então, tava muita demanda, os caras fabricavam mais caixas, sabe? Uma coisinha assim. Eles perderam os direitos do Yugi por causa disso. Eu conto mais pra frente a história. Mas ele faria isso pra ganhar dinheiro com uma coisa valorizada porque achou que tinha pouco, exatamente. Só pra explicando para as pessoas. Porque a solução correta seria ele produzir novas coisas, né? Ao invés de só reprintar... A solução correta é fechar um novo contrato e imprimir novamente. Porque ele não podia fechar. Ele não podia fechar. Ele não tinha um contrato pra fechar. Não tinha os direitos do negócio. Porque pensa o seguinte, pensa no Brasileirão. Saíram as figurinhas do Brasileirão de 98, sei lá. E aí nós estamos no ano 2000, a galera quer as figurinhas de 98, porque, sei lá, determinado jogador... Tinha uma galera lá antes do... os caras assim falaram, vamos imprimir aqui, e aí vamos soltar isso no mercado de forma obscura e tal. Lógico, lança como figurinha rara, cria uma conta pessoa física no Mercado Livre e faz um leilão. E eu sempre pensei isso, cara. Eu sempre fiquei com o pé atrás nessas paradas de coleção, de número limitado. Você tem que confiar muito na empresa que realmente só vão ter 100, que a sua vai valer tanto daqui a tanto tempo. Tem que confiar na empresa e tem que confiar de quem está comprando usado, que às vezes não é nem na empresa. A sociedade capitalista é baseada na confiança mútua. Né? Enfim. E aí o que aconteceu? Quando a Upper Deck bateu o martelo e falou, nós vamos trazer o Yu-Gi-Oh! Para os Estados Unidos em 2002, foi o ano que eu cheguei na Devir e eu falei, gente, Yu-Gi-Oh! Nós vamos trabalhar com Yu-Gi-Oh! Aí o gerente na época, Luiz Mauro, gente incrível, uma pessoa que, nossa, hoje ele é lojista, ele tem a loja Omniverse, né? Um dia vocês chamarem ele para conversar, eles vão ver histórias muito legais. Muita história. Nossa, muita história. Te chama. Ele é incrível. E eu cheguei pro Luiz Mauro e falei, Luiz, é o seguinte, Yu-Gi-Oh! É incrível, você já conhece, eu falo disso aqui quase todo santo dia, não sei o quê. Vamos trabalhar com o Yugi? Não, não vamos. O porquê? Não, Luciano, não vamos, não sei o quê, tal. Nunca tinha sido muito claro a história. Não. Aí eu falei, Luiz, é o seguinte, a loja Shinozaki, ela trabalha com isso, ela já tem isso daí, eles vão trazer isso de fora, eles vão importar, não sei o que e tal. E assim, eu me identifico muito com o produto, eu gosto do produto, é uma coisa de paixão, sabe? Tipo, sabe quando você olha e você fala, puta, é isso que eu quero, era isso que eu queria. E aí... conversa bem, eu falei, Luiz, eu vou pedir minhas contas. Eu adoro trabalhar na Devir, eu gosto, espero que vocês gostem do meu trabalho, mas eu vou pedir as contas. Caraca, você comprou a briga mesmo. Não, comprei, assim, eu era apaixonado pelo cara negócio, cara. Eu acreditava no produto, cara. 2 tatuagens de Yu-Gi-Oh! Já no braço. Sabe, eu acreditava muito no produto. E aí o Luiz olhou pra mim e falou, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai pedir suas contas, a Devir vai te mandar embora com todos os seus direitos. E no final... se você olhar e falar, não era isso que eu queria, volta aqui. Que se eu tiver um espaço, eu vou te colocar de volta. Você está saindo de portas abertas da Devir. Cara, aí sim. Foi incrível. Mas tu saiu para ir para onde? Para a loja Shinozaki. Eu saí de um emprego, de uma CLT, para ir para uma loja, trabalhar como freelancer na loja,
pelo prazer de trabalhar com o produto. Pela paixão da parada. Pela paixão da parada. Nós fizemos eventos. O primeiro evento de anime do Brasil, grande assim, né? O encontro de verdade anime, foi o Expo Anime Brasil, foi em 2002. Nós fizemos torneio oficial de... oficial, mentira, né? Mas assim, os primeiros grandes torneios de Yu-Gi-Oh! Foram feitos lá. Nós fizemos os primeiros torneios em eventos. Nós fizemos os primeiros torneios que davam videogame no torneio. Olha só. Caraca. Nós fizemos, na época, quando lançou, a febre era o Exódia. Imagina, a coleção Dragão Branco de Olhos Azuis, vinham 5 partes, uma por caixa, quando vinha na caixa. Nossa. Nós fizemos um torneio aonde dava o Exódia pro campeão. Então Completo. você imagina o que... completo. Você imagina o que isso... a mítica que criou isso na época. Então era incrível. A Shinozaki tinha uma coisa que as lojas hoje carecem um pouco, que é essa questão de apostar. O dono da Shinozaki ia pro Japão, ele olhava um negócio e falava, putz, vou te levar isso. Ele ia para os Estados Unidos, levar isso. O dono da Shinozaki trouxe, por exemplo, eu tenho isso até hoje em casa, um relógio despertador do Bob Esponja. Ninguém sabia o que era Bob Esponja, cara. Caraca. E assim, ele trouxe quilos daquilo e era incrível, cara. E assim, o pessoal comprava mais porque era bonitinho, não sei o quê. E hoje aquilo vale uma fortuna no eBay, porque ninguém tem. É um negócio assim, muito de época, sabe, cara? Isso é uma parada dele ter visão, visão. do produto que ia Exato. estourar? Visão e aposta. Com paixão também. Não, visão e aposta. Ah. Ele era Eu apaixonado acho, por algumas Olha, coisas. eu acho que isso aqui vai dar. Tipo assim, eu gosto. Gostei, eu vou trazer porque as pessoas vão gostar. As pessoas que... E a gente né? fica sabendo dos que dão certo, né? Ele deve ter um monte de coisa que não... Não, tem. Tem até uma história, quando a Diamond veio pro Brasil, ela trabalhou com Yu-Gi-Oh! E na entrevista de emprego da Diamond, eu tô pulando a linha do tempo aí, mas tudo bem. Na entrevista na entrevista da Diamond, o cara perguntou pra mim, Luciano, fiquei sabendo que você dá as dicas da Shinozaki do que trazer e tudo mais, né? Isso aí a gente tá falando 2004, 2005. Você dá as dicas da Shinozaki e tal. E aí, o que é? Eu falei, não, eu acerto e tal, não sei o quê, só que assim, eu erro bastante. Né? Não dá pra acertar tudo. Eu já dei dicas furadas, os caras apostaram porque eles entendiam que era uma aposta e Tô tal. devendo 400 mil hoje em dia, mas assim... Não, Isso aí E aí, acontece. o cara olhou pra mim e falou, olha, eu vou te contratar porque você erra. Se você tivesse mantido esse discurso de que você acerta, que é não sei o quê, que é você que não sei o quê. A gente não precisa de um cara que acerta sempre. O cara que acerta sempre vai me derrubar. Ele não sabe errar, Entendeu? né? Não sabe errar. Ele sabe o que fazer quando erra. Exatamente. Não aprende, nunca errou. E nossa, eu errei muito, cara. Eu podia ser o gigante do Yugi hoje, mas outra história. Enfim, e aí saí da Devir, fui pra Shinozaki e tal, não sei o quê. Em 2004, a Upper Deck vem pro Brasil. E foi muito curioso, porque assim, um dos jogadores, que é inclusive um advogado, Robson, ele ficou sabendo disso, que estava tendo entrevistas, né? E ele marcou a entrevista para mim. Ele falou, Luciano, eu vou marcar uma entrevista para você, vou conversar com o pessoal e tal. E aí nós fomos para a entrevista, e uma entrevista toda em inglês, e eu, jovem de sonhos azuis, que não falava inglês, nem espanhol, né? Não que eu fale hoje, mas... Na época eu não falava bastante. Aí fui para a entrevista, e arranhei o inglês, o pouco inglês que eu tinha, expliquei que eu não sabia falar inglês, que eu tinha um maior interesse e tudo mais, que eu iria me esforçar e tal, e tudo mais. Acabei não sendo efetivado pela Upper Deck por causa do inglês só, porque eu tinha todo conhecimento de mercado, eu tinha toda a estratégia, isso aqui, e aí eles falaram, olha, Luciano, a gente não pode contratar porque o inglês é extremamente necessário. Contrataram, inclusive, o Terra Nova, que era um grande nome do Magic na época, trabalhou na Devir, é um cara incrível, Terra Nova é um cara incrível. E aí contrataram o cara, extremamente experiente, porra, quem melhor que o cara? Sim. E aí chegaram pra mim e falaram, Luciano, você aceita fazer um collab com a gente, assim, né? Ser um freelance, quando a gente precisar, você vai, não sei o quê. Eu falei, óbvio, né? Tanto que isso em 2005 virou um contrato. Em 2005 eu fui contratado da Upper Deck. E aí começaram a vir as O único funcionário que não falava inglês, né? Aí eu aprendi a falar inglês, espanhol, falo um pouquinho de francês. Olha tá? Mas, Luciano, como que você conseguia essas informações lá de fora? Cara, existe um negócio muito importante na vida do ser humano chamado internet. Cara. Os fóruns, né? A internet as pessoas usam só para ver memes e redes sociais e tudo mais. Elas esquecem que a internet é o local onde todo o conhecimento humano está. Então, se você souber procurar, você acha o que você quiser, cara. Eu tinha um site, o antigo site, o Anime Nome C. Que saudade do meu site. Eu posso dizer que eu fui o primeiro site a falar de One Piece no Brasil. Nós víamos One Piece, sabe como? No Windows Media Player, se você mudasse o teu cadastro para Japão, ou para qualquer outro país, você pegava todas as notícias do Windows Media Player. Olha só. Aí eu pegava e escrevia tudo em japonês ali, torto do meu jeito. Aí eu ia nos Googles da vida, não era um Google na época, né? Mas ia nos sites da vida. Alta Vista, Yahoo, né? E procurava tradução.
Ali, manual ali, trabalho de formiguinha. Caralho. E traduzia jogos, traduzia coisas sobre anime e tudo mais. Eu posso dizer que eu fui o primeiro cara a desistir do One Piece no Brasil, porque eu sabia que aquele negócio ia durar, não sabia que ia durar tanto, mas sabia que ia durar. Então, sabe, é maluco, assim, é uma coisa de fã, de você gostar da coisa, de você ir atrás, muito amor, entendeu? né? Exato, cara. Ficar querendo consumir, aí você pegou a manha de onde eram as fontes. Exatamente, e aí ficava você vai descobrindo as coisas. Mas volta na linha do tempo lá. Né? Então, aí em 2005, trabalhando oficialmente pela Upper Deck, recebendo um saláriozinho. Olha só. Né? E aí a Upper Deck começou a ter as distribuidoras no Brasil, tentar distribuidoras no Brasil, porque até então eles traziam as importações, alguns produtos tentou se fabricar no Brasil, não deu certo, né? Era lá no Parque Gráfico de Manaus, antes da Copag ser a proprietária de todo aquele pedaço ali, né? O Parque Gráfico já existia, mas não era tão potente quanto hoje. Qualidade era ruim? A qualidade, a questão maior era preço. Você imagina que, por exemplo, assim, chutando, né? Por exemplo, você mandava fazer um deck, né? Um deck custava, sei lá, R$60 na época. Você mandava fazer o deck na Zona Franca de Manaus, ele custava R$8. Certo. Ele saía da Zona Franca de Manaus custando 40. Aí de imposto? É imposto. Mas não era a Zona Livre? Então, a Zona Livre, dentro da Zona Livre. Saiu da Zona Livre, você tem que pagar todos os impostos, transporte, a porra toda. Meu, o preço é estratosférico. Tanto que decks no Brasil custavam tipo R$100. Assim, era um absurdo. Não tenho agora, não vou me lembrar, mas era, por exemplo, a comparação do salário mínimo era tipo 20% de um salário mínimo da época. Que pai ia comprar um deck com 20%? Sim, sabe? Tipo, era um absurdo. E esse foi o maior desafio da Era de Ouro do Yugi, o preço. Né? Toda essa época, quem viveu ali dos 2000, que foi o boom do card game em geral, de 2000 até 2002, que quando começou a startar muito card game. 2002 você tem Pokémon, você tem Yugi, você tem Harry Potter, você tem Magic. Harry Potter, card game, é sensacional. Nossa, nunca vi. Delicioso. Já ouviu falar? Porra, eu vou trazer, eu mando pra vocês. Ó, eu em Belém jogava o TCG do Pokémon. Legal. E o Magic não tinha dinheiro pra jogar o Magic. Eu só conheci o Magic mesmo. Eu tinha o TCG de Pokémon. Nossa, e fui pra torneio. cara. Joguei Olha torneio e que tal. legal. Tinha 3 decks. Deck de força, de pedra, né? Um deck de pedra, um de fogo e um de água. Tinha. Olha só. E aí, na mudança, meus decks sumiram. Eu acho que minha mãe olhou e falou: ah, não, isso aqui Isso é porcaria. Coisa de criança. Eu guardava no Tupperware. Cara, eu guardava no Que Tupperware, demais. cara. No Tupperware da Deck cozinha box mesmo. Tupperware. Na cozinha do Tupperware cabia os 3 decks e os tokenzinhos. Você abria a geladeira achando que tinha sorvete. Olha Aí só. quando você abria era feijão, não. Era carne. Charmeleon. Na geladeira. Era um charminho. É porque os Pokémon de gelo, eles não descongelavam. É verdade, tá certo. O Dugong ia morrer, Puta cara. Que isso. pariu. Os do fogo você colocava no forno. Isso. Os da terra, eu enterrava. Eu enterrava no vaso da mãe. Pronto, era isso. E aí, cara, é muito louco, porque assim, os anos 2000 tiveram muitos card games, muitos, assim, incontáveis. Vocês não têm noção de quantos card games existiam na época. E isso, assim, nos Estados Unidos, pô, um booster era, sei lá, $1. O que é $1? O que é um dinheiro por um pacote? Aqui era 10, 20, 30 dinheiros. Absurdo. Né? Eu tenho fotos de eventos antigos e tudo mais. Pô, um booster num torneio custava R$25. Hoje, depois de muitos anos, o booster custa R$25. Então você imagina isso há 10 anos atrás, um booster custando R$25. E isso não acaba sendo, no final das contas, um jogo de pay to win? O cara que tem mais dinheiro compra mais deck, compra mais carta, ele tem as melhores cartas, ele ganha do resto, não? No Yugi antes, não. Hoje a maioria dos jogos é pay to win, porque existe um mercado voltado no pay to win, que aí a gente pode até falar um pouco sobre isso. Porque assim, imagina que naquela época tinham 3, 4, 5 coleções de Yugi, e todo mundo tinha acesso. Óbvio que assim, nem todo mundo tinha um Exódia, né? Mas nem todo Exódia jogava no deck. Entende? Então assim, os decks eram muito equilibrados para as épocas, né? Começou-se a mudar isso ali de uma coleção chamada Magician's Force para frente, que aí tinha uns cards muito específicos, cards que chegaram a custar R$1.000 na época. Saíram nas revistas especializadas da época, como os cards mais caros do mundo. E tinha gente que comprava. Então, né? Mas nem sempre eram cards que também faziam tanta diferença. Existiam cards caros que faziam diferença, né? Mas... Às vezes é saber usar. O cara lança um card desse forte, ele lança o counter junto, sabe? Exato. É isso que eu tô pensando, porque tem que ser equilibrado, né? Porque senão não adianta nada o jogo não ter graça, não ter competitividade. Na época existia um site chamado Metagame, que era um grupo que analisava o deck campeão da época e tinha gente que pensava no deck contra ali. Então, assim, sabe? Como é que bate então, esse assim, deck aqui, né? Exatamente. Só que como ninguém sabia que esse deck era bom, ninguém usou esse deck counter no campeonato. O cara ganhou. Então, assim, o jogo até que se equilibrou por alguns anos, né?
E é bem curioso isso, porque, por exemplo, em 2004, foi o primeiro nacional do Brasil, foi em 2004, a Upper Deck patrocinou todo o evento, foi lá onde era o Parque da Mônica, que hoje é Parque da Xuxa, que acho que nem é mais Parque da Xuxa. É um estacionamento hoje em dia. É um estacionamento. Virou shopping. Shopping Nações Unidas. Eu sei que foi nas Nações Unidas o shopping, SP Marketplace. E aí foi lá, foi incrível, foi sensacional, mas assim, foi um nacional paulista. Porque só tinha gente de São Paulo, uns 2, 3 gatos pingados do Rio que conhecia, porque o jogo tinha acabado de sair no Brasil, né? 2005, não. 2005 foi um negócio incrível. Porque foi no Shopping Tatuapé. Já mudou o lugar. 2005 eu estava entrando na faculdade. Nossa, 2005 foi incrível esse torneio. Eu vou te contar uma história muito boa. Veio gente de todo o Brasil. Porque assim, até aí o jogo já tinha se estabilizado, tinha vários produtos no mercado e tudo mais. Em 2005 teve um momento que eu estava no palco apresentando falando pro pessoal do shopping, do evento, sobre sorteios, não sei o que e tudo mais. E, cara, eu lembro dessa cena, assim, parece aquelas cenas de filme, que o protagonista olha pra todo mundo e tudo tá brilhando em volta. Era aquele momento, eu juro pra vocês. Daquele momento em diante eu falei, cara, o meu sonho tá se realizando. Eu tive aquele momento que você fala, putz, tudo valeu a pena. Foi aquele momento, eu olhava pros lados assim, e aquelas pessoas prestando atenção em mim, cara, sabe? É muito louco. Sim. Porra, cara, assim, imagina... Aqui não é um lugar pra gente falar disso, mas assim, imagina assim, tipo, um jovem negro, né? Não sou branco, né? Sim. Mas assim, um jovem negro, no meio de uma elite, de jogadores, de pessoas importantes, sabe? Eu era o único afrodescendente da empresa. Isso né? significa muito, pô. Então, assim, e um shopping inteiro prestando atenção no que você está falando, cara. Muda a sua demais, vida. né? Muda a sua vida. Você se sente alguém, né? E dali pra frente, cara, foi incrível. E aí o que aconteceu? Em 2006 o mercado a gente estava com certos problemas econômicos, o mercado também não estava respondendo e tudo mais. A Upper Deck sai do Brasil. Eles falam, chega, não dá para investir. Eles investiram quase 3 anos, botando dinheiro no mercado, botando dinheiro em produtos, não sei o quê. Entra distribuidora, sai distribuidora, entra distribuidora, sai distribuidora. Mas e aí, não vendia? Né? Não vendia o suficiente. Entendi. Eles Porque, tinham uma meta, assim, né, e não batiam as metas. Exatamente. É que criou-se uma expectativa muito alta. Então você pensa assim... Foi tu, né, que criou a expectativa. Não. E aí, Luciano vê ali, isso aqui vai Eu era virar, muito realista. vai né? virar muito. Eu era muito realista Enche nesse dinheiro. ponto, mas eu também não tinha nenhum acesso, nenhum poder nessa época. Como eu tenho, por exemplo, hoje na Devir, as pessoas falam, pô, Lu, vamos pedir tanto? Não, acho que dá para pedir mais. Ah, não, dá para pedir um pouco menos. Boa. Então, isso é levado em consideração, né? Experiência, falando mais alto. Exatamente. Mas antigamente, o que acontecia? Sei lá, vamos supor que hoje, lógico que não são números reais, mas, por exemplo, se hoje se fazem 1000 caixas de um produto, na época eles não tinham esse estudo, eles queriam fazer 5.000 caixas. E pronto, o mercado vai ter que assumir isso. Então, criou-se estoques absurdos de produtos e isso quebrou. Custo, né? É complicadíssimo. Teve o custo Brasil também? Sempre. Sabe aquela... Sempre. Nossa, o custo Brasil, ele dificultou tudo na época. Tradução, importação, distribuição. A distribuição era a pior coisa do mundo. Porque assim, sabe, a Devir, ela é consagrada, já era consagrada no mercado, ela já tinha toda uma experiência, já tinha tudo mais, né? E as outras distribuidoras que entraram eram players que estavam apostando no mercado, eram aventureiros. Eram caras que assim, já conheciam, por exemplo, o mercado paulista, mas não tinha cacife para mandar uma caixa cortesia para Manaus. Sabe? Então, imagina, aí o booster não chegava com o mesmo preço em Manaus, chegava com o mesmo preço fora do eixo sul-sudeste, os boosters eram inacessíveis, o custo era muito alto e tudo mais. Problema de legislação teve, não? Teve. Aí, assim, isso culminou também com uma série de coisas, né? O que aconteceu? A Devir sofreu muito com isso, né? As distribuidoras de cards em geral sofreram com isso porque existia uma empresa no Brasil, em São Paulo, que começou a importar, os cards eram importados como estampas ilustradas, que é o que são, né? Tá. E isso é quase uma categoria de figurinha. O pessoal sempre fala, importa como figurinha. Não, é uma estampa ilustrada, né? É uma mesma categoria de figurinhas, mas é uma estampa ilustrada. E o que acontece? Uma empresa do interior de São Paulo começou a importar coisas que não eram estampas ilustradas dentro de containers de estampas ilustradas. Até que alguém bateu o olho e falou, opa, isso aqui não é estampa ilustrada. Então, quer dizer... Mas o que seriam as coisas? Coisas completamente diferentes? Não, coisas, Sapato? bonecos... Tá. Não, assim, de colecionáveis, né? Mas assim, Entendi. bonecos, deckbox, acessórios, enfim. Tudo ele trazia no container como estampa ilustrada. Porque o imposto era menor? Não, porque não paga imposto. Você não tem imposto. Entendi.
Entendeu? Era uma... Isso que eu ia falar, não devia vir como jogo, mas o jogo tem Não, imposto. o jogo é o que mais tem imposto. A pior coisa é você vincular ao jogo. Ainda mais se tem dado, essas coisas. Puta, dado é um negócio que é vinculado a jogo de azar. Nossa, cara, é uma dificuldade. É uma dificuldade. Brinquedo, tu também não... Brinquedo na época tinha, hoje eu não sei se ainda existe isso. É pior que tem que passar pelo Inmetro. É pior, porque assim, não só por isso, na época acho que nem o Inmetro nem era tão forte assim, mas o imposto de brinquedos, no Brasil, uma coisa muito louca é que assim, no Brasil o imposto é 60%. É o limite máximo, é 60% do custo do produto, mais frete. Caraca. Né? Só que acontece, o brinquedo na época ele tinha o imposto mais a proteção de mercado. Porque por lei não se podia cobrar mais imposto de nada, o imposto limite era 60%. E aí o que acontece? A proteção de mercado era para proteger as empresas do mercado que fabricavam o produto. Mas aí você já viu, não precisa nem dizer que isso não era aplicado da forma correta. Então era tipo, sem brincadeira, chegava de 60 a mais 60. Então assim, você pagava 120% de imposto para ter um negócio. O negócio chegava custando o dobro. Precisa fazer mágica. Entende as dificuldades? E assim, pulando um pouco os detalhes, nesse período foi o período, por exemplo, que a gente teve o crash dos card games. Cara, foi o pior momento para colecionadores de cards do Brasil, foi ali entre 2006, 2007 e 2008. Pra você ter uma ideia, chegou ali nesse período, em um momento em que nem a Devir tinha cards, ninguém tinha card. As lojas que tinham, traziam de mala. Tipo, o cara ia viajar para os Estados Unidos e trazia a mala cheia de produto. Pronto. Porque não se conseguia importar, liberar nada de card game no Brasil. Era uma loucura. Anos atrás, assim, pouco tempo atrás, a Federal estava leiloando cargas de Apocalipse, que era uma coleção de 2008 de Magic. E era boa? Valia a pena leiloar isso? Isso eu tô perguntando. Para a Federal valia. Para quem comprou, acho que valeu mais ainda. Até hoje, existem empresas e grupos que fazem grana com leilões de Federal de cards. É isso que eu falei, esse crash que você falou aí, de repente, para uns isso foi até interessante. Não, o mercado, tá dizendo, né? Os paralelos do mercado foi interessante. Porque você não pode participar de um leilão de produto seu, né? Ah, é? Você não pode. Você não, tipo assim, a sua carga vai para leilão, foi descaminhada, né, que eles falam. Vai para leilão, você não pode participar. Por que não? Porque era sua. Ué. Porque senão o cara fica deixando ir para ele comprar exatamente. mais barato. Às vezes é mais barato. Tem uma lenda. Tem uma né? lenda na Liberdade, ali na região da 25, que o Lau Quinchon, ele trazia. Já ouvi falar dessa lenda, eu acho. Ele trazia containers de sapato. Um com o pé direito e um com o pé esquerdo. Porque se um dos containers travasse, ele deixava. Porque quem vai comprar um container de pés esquerdos de tênis? Aí eles iam lá, arrematavam pelo menor preço, né? Botava alguém lá, laranja. Isso que eu ia falar. Eu não posso me meter laranja. Exatamente. Brasil. Mas enfim. Tá, desculpa. Esse crash dos card games foi vencido pela Devir. A Devir em 2008, se não me falha, em 2008, ela ganhou na terceira instância, ou seja, na instância federal. Inclusive, meus agradecimentos à Carmen Lúcia. Foi ela que deu... Foi ela quem deu a última canetada em favor da Devir. Vocês acreditam? Falando o quê? Porque assim... Pelo Estadão tem imposto, é isso? Eles queriam descaracterizar para caracterizar numa linha que tivesse muito mais imposto e tudo mais, dificultasse todo o processo. Ela falou, não, isso aqui é uma estampa ilustrada, isso aqui tem cultura, isso aqui tem isso aqui, vai ser importado como... Livro, né? Exatamente, certo, como livro. E tudo mais. Na verdade, a gente tem que mandar um beijo pro sobrinho, né? Alguém da família dela que falou, titia Carmen, libera pra nós. Exato, cara. E é engraçado porque, assim, essa ação foi para a Devir e ganha pela Devir. Ou seja, a documentação só valia para a Devir. Ah, é? Não teve uma súmula vinculante aí pro pessoal? Por exemplo, se a tua empresa quisesse importar card, você teria que entrar na justiça e pedir a mesma. Mas aí você usa, né? Tá aqui a da Devir. Então, foi o que começou a acontecer. Algumas empresas começaram a usar e tal. Isso também criou sérios problemas no futuro de dificultar a liberação, porque aí você tinha que checar toda a carga. Pô, essa carga é Devir? Não, não é Devir. É Devir? Não é Devir. Ah, é Devir? Bom, é Devir, mas vamos checar. Então, até hoje, tem essa dificuldade na importação. Algumas cargas às vezes atrasam, porque tudo que entra de card game entra já em canal amarelo. Né? Ou seja, é canal de atenção. Para saber se é mesmo. Para saber se é mesmo. Porque já teve histórico de pessoas que usaram Exatamente. Isso. Puta, que fera, hein? Entende? Que cara legal esse que deu esse histórico aí. Não, é uma doideira. Em 2008 já não existia Upper Deck no Brasil, oficialmente, né? Mas o Upper Deck ainda dava um suportezinho, ajudava a gente. Eu fui, inclusive, para a França e para a Holanda. Olha só. Convidado pela Upper Deck para conhecer os mercados. Falia as Upper Deck de lá dessas... falia a Upper Deck do coisa. Dessas cidades também. E aí vocês lembram que eu falei do Card Sharks, né? Isso. Em 2010,
a Konami processou a Upper Deck. Por quê? Porque eles estavam fazendo cards sem autorização da Konami. E E sabe por qual a que- coisa mais famosa que eles fizeram? Os cards das promoções do McDonald's. Nenhum deles tinha uma aprovação da Konami. Mas por que o Konami tinha que aprovar? Porque a Konami é dona da marca? No McDonald's? Não, do Yugi. Ah, sim, claro. Entendeu? Não, estavam usando o Yu-Gi-Oh! Pra fazer outras Faz coisas. tudo. sem A autorização. Mattel fez. A Nossa. Mattel fez uma linha incrível de bonecos do. Mas como é que esse do pessoal achou que Yugi. podia? Ué, Então, é assim, porque assim, o que acontece? Com a Konami funciona assim. Você precisa. Eu vou fazer este livro aqui, não este especificamente, mas, por exemplo, eu vou fazer esse livro. Tá. Eu tenho que mandar para a Konami dos Estados Unidos. A Konami dos Estados Unidos manda para a Konami do Japão. A Konami do Japão aprova ou desaprova, manda para a Konami dos Estados Unidos. A Konami dos Estados Unidos devolve para o Brasil. Esse trâmite dura no mínimo 6 meses. caraca. A não ser que tu aprenda a falar japonês. Aí Não, pode não, pular não, 6 meses, não, você não pode ir lá. Você não pode mandar direto. Eles não conversam. Você com- tem que só mandar. com- Não é nem que eles não conversam, eles não aceitam que você quebre essa hierarquia. É uma questão de hierarquia, entendeu? Entendi. É. Então, por exemplo, aconteceu muito isso ali de 2008 até 2010. Eu fiz muita coisa sozinho, né? Porque não tinha nenhuma distribuidora, não tinha nada. Eu viajava pro Chile para ir buscar material. E, nossa, passava cada perrengue. Mas enfim. E às vezes, por exemplo, eu precisava eu queria fazer alguma coisa diferente, por exemplo, sei lá, uma sacolinha pro cara ganhar no torneio. Eu mandava aprovação para ele, chegava 3, 4 torneios depois. Porra. E aí chegava assim, não pode. A cor da sacolinha não combina com o logo, por exemplo. Sabe? Enfim. E aí acontece. Caraca. Pensando nesse trâmite, eu acho que a Upper Deck olhava assim, melhor pedir desculpa do que pedir licença, né? E fazia. A Mattel fez brinquedos incríveis e tal, e aí eles falaram, pô, por que não põe card no brinquedo? Não, a gente faz os cards. Aí vai lá. Quando houve essa primeira situação da Konami com o McDonald's e a Upper Deck, a Konami olhou e falou, olha, gente, né? Mais ou menos assim, né? A Konami olhou assim e falou, olha, gente, vocês vão me desculpar, pô, não pode fazer isso sem a nossa autorização, não sei o quê. Como foi no Mac, fez sucesso? Passa. Primeiro strike, não quero que isso aconteça de novo. Estão avisados, Estão né? avisados. Aí o que aconteceu? Mattel. Segundo strike. Porque tinham cards que foram aprovados pela Mattel, ok. Desculpa, pela Konami, ok. Mas os caras viram que era uma mina de ouro e falaram, eles vão aprovar mesmo? Manda aí. É, Aí fazer mandaram mais cards, óbvio que a Konami descobriu, segundo strike. Aí os caras falaram, no terceiro strike a gente acaba com isso daí. Aí não deu outro. Os caras pecaram de novo, fizeram. Não sei se foi a promoção do Burger King que causou isso, ou se foi. Ou se foi alguma Só a coleção que galera eles do fizeram. Enfim, né? Eu sei que eles tomaram o terceiro strike, e isso foi parar no Fórum Mundial do Comércio, lá na Holanda, por sinal, lá em Amsterdã. E aí foram anos e anos e a Upper Deck perdeu. A Upper Deck quebrou. Acabou a Upper Deck. Multa Foram milionária, né? Nossa, Lógico. milhões, cara. Eles acabaram. Pagando até Ah, hoje, cara. A Upper Deck desapareceu da Europa, quebrou todas porque a gente era subsidiado da Europa, sabe Sim. por quê, né? A Upper Deck Europa desapareceu e a Upper Deck Estados Unidos ela quebrou num nível que ela não conseguia pagar licenças do maior mercado delas, que é esportes e tudo mais. Hoje eles estão retomando aquela coisa O toda. cara né? tava retornando? Estão retornando. Já Pessoal já insistente, tão- né? Pois é. É, tem coisa aí, né? E aí, em 2008, a gente teve esses problemas e tudo mais. 2008 também foi o ano que eu me acidentei. Eu ia todo final de ano para Minas, né? Uhum. E aí a gente fazia um coletivo, né? E os amigos, né? Outros lojistas, a gente montava... tinha um evento de anime lá, então a gente ia fazer tal. E aí, em dezembro, o carro capotou. Caraca. Eu fiquei uma semana no hospital, Eita. em coma, induzido e tal. E uma doideira. Aí voltei, assim, aí todo mundo, não, acabou o Yugi, você não vai morrer. Não, os caras contando, tinha gente rasgando a carteirinha do Yugi, porque não ia ter mais, aquelas Jogando coisas. fora, sabe? valorizou as cartas. Foi muito engraçado na época a comoção que teve. Eu não conhecia, não entendia esse poder, sabe? Aham. Nunca entendi esse poder. Hoje a gente ouve as histórias assim, é muito engraçado. E 2009 eu voltei. 2009 parecia, isso foi em dezembro de 2008. 2009 parecia que nada tivesse acontecido. Eu fui tocando. E aí, insistentemente, indo para o Chile, fazendo essas coisas, passando por diversas dificuldades. Em 2011, a Devir chegou e falou, Luciano, nós vamos fazer o Continental de Yu-Gi-Oh! No Brasil. O primeiro Continental de Yu-Gi-Oh! No Brasil. E a gente precisa de você, vamos dar uma força lá. Eu falei, putz, como não? Aí fui. Aí, isso... Só pra eu entender, esse Continental de Yu-Gi-Oh! É um É o torneio. torneio. É um dos maiores torneios da pegando América o continente Latina. inteiro. Isso. Porque assim, a estrutura de torneios oficiais, ela passa pelos regionais, que são realizados nas lojas e tudo mais. Os campeões dos regionais vão pro nacional. Naquela época, os participantes do nacional, até um número X de vagas, ia pro continental. Uhum. E aí no continental, mandava um cara com tudo pago pro mundial. Aí mundial ou é América, né, Estados Unidos, Europa e vários países, ou Japão.
Né? Cada ano eles fazem num lugar diferente. Entendi, mas o cara que joga o torneio, que disputa assim pra brincar, se o Osmar for lá, eu acho que essa parada do torneio, ela é essa coisa competitiva, eu quero jogar pra virar um profissional, pra ser campeão mundial, sim. Ou tem um negócio do clima, da festa, de estar todo mundo lá jogando, de participar do evento, sabe? Dentro do evento você tem um pouco de tudo. Você tem aquela galera que joga profissional mesmo, que o cara vem com sangue, ele quer ganhar, ele quer ser o primeiro. Não importa, por exemplo, que, sei lá, tem 10 vagas pro Nacional. Ele não quer ficar em 10º, ele quer ficar em primeiro. Ele quer escrever o nome dele na história. Ele quer escrever o nome dele na história. A gente tem jogadores brasileiros incríveis. O PRRJ, que é o Paulo do Rio. O Guilherme Jardim, na época, também foi um jogador muito bom. O primeiro campeão nacional daquele de São Paulo. André Marchetti foi um campeão que ele foi, acho que 2 ou 3 vezes campeão nacional. Sabe? Tinham caras que eram dedicados ao negócio. Você ia e encontrava aquela galera que vai jogar, que quer ver o tio Lu, quer conversar, não sei o que e tal. Participar do sorteio. Sabe? Tem a galera que vai pra se divertir, mas você tem a galera profissa mesmo. Aproveitando que tu puxou o assunto do torneio, a gente tem uma pergunta da Cris Paiva, que é a madrinha aqui do Contrapartida. Opa. Ela mandou uma pergunta diretamente pra você, olha só. Fala, galera do canal Contrapartida, Cris Paiva aqui de novo. Eu quero saber do Luciano o seguinte: Luciano, que história é essa que você dormia no aeroporto de Santiago do Chile? É isso mesmo? Quando você ia buscar os produtos dos lançamentos? É isso mesmo? Conta pra gente. O que acontece? A gente fala muito do risco Brasil, né? E o Chile, ele também tem o risco Chile. Todos os países têm seu risco, né? Todo país tem seu risco. A diferença é que no Chile, qualquer produto, de qualquer linha, de qualquer área, é 30% de imposto. Tá. Né? Okay. E assim... Redondinho, né? 30. Comida... Você pagou, vai lá, paguei. O cara fala, tá bom, pode pegar o seu material. Aqui no Brasil funciona assim. Em 2010 eu tive uma carga muito importante, que era do torneio nacional de Yu-Gi-Oh! Veio da Holanda, tal, não sei o quê. Foi acho que o último... Mentira, 2010 não, 2009. Foi o último suporte que a Konami deu pra gente, tal, não sei o quê. O material chegou pro Brasil, aí descaracterizou, que era um volume alto, né, comercial, tal, não sei o quê. Eu falei, lógico que é comercial, tá aqui, eu tenho um contato com a empresa, não sei o quê, tal. Não vai liberar. Eu falei, não, mas não é pagar o imposto, não sei o quê. Não vai liberar. Perdeu o material, acabou. Simplesmente assim. Foi o nacional que não teve premiação, porque a federal comeu a premiação. Simples assim. No Chile, o que acontece? Se há algum problema, os caras averiguam e falam pra empresa, olha, tem um problema aqui. Aí você vai lá, mostra os papéis, os documentos, o cara fala, tá bom, 30% de imposto. Pagou o imposto, tchau, pode levar embora. Resolvido. Não tem dor de cabeça, não tem dor de cabeça. É simples assim. Só que acontecia, tudo era muito... A janela era muito pequena. Então, por exemplo, assim, vai ter um lançamento de produto na semana que vem. Eu tenho que ir essa semana buscar o produto para dar tempo de chegar, mandar para outros estados, né? Eu fazia toda essa logística sozinho, né? Sem ganhar muito dinheiro com isso. Eu queria ter aprendido com o Campbell. Mas enfim. Vacilou, né? vacilou pesado. Vacilei pesado. A partir de hoje, tua vida vai mudar, cara. Não, vai mudar. Eu gosto das suas dicas. De finanças. O coach. Né? E aí o que acontece? Rolou muitas vezes de eu chegar no Chile e a carga tá parada no aeroporto. E o quê? E a carga tá parada no aeroporto. Só que aí o que acontece? Eu ia pro Chile, por exemplo, na quinta, aí eu chegava no Chile e não dava tempo de fazer nada, porque o Banco do Brasil no Chile fechava meio-dia. Então, se o meu voo atrasasse, eu não conseguia passar no banco para sacar o dinheiro, para passar na Devir Chile, para pagar o produto, pegar o produto e voltar para casa no dia seguinte. E acontecia, às vezes eu ia e tipo, eu tinha um dia de hotel só pago. E aí atrasava, os caras falavam, mas vai liberar na segunda. Nossa. Aí o que eu fazia? Eu voltava para o aeroporto, deixava minha mala na custódia e dormia no aeroporto. Tipo terminal mesmo, Tom Hanks. Acordava de manhã. Acordava de manhã, escovava o dente, aí ia na maquininha, comprava uma bebidinha, comprava não sei o quê. Aí ia pra Santiago, dava um rolê assim, ia pro shopping, então não sei o quê, e voltava pro aeroporto à noite pra dormir, porque era um lugar seguro e tudo mais, não tinha dinheiro pra pagar um hotel. Caraca. E, cara, não foi uma. E na época não tinha as camas de aeroporto que hoje em dia tem, né? Pois é, hoje cara. Hoje em dia tem cama no aeroporto? Tem uns lugares que é tipo um caixão, tu entra no caixão, paga por hora, dorme e sai. É tipo Capsule Hotel, do Japão. Caraca. Então, cara, nossa... Passei uns perrengues, assim. Teve uma vez que eu tava voltando do Chile, eu tava com 2 Xbox, várias caixas, pastas, pacotinhos, protetores, um monte de coisa que era de um torneio gigante e tal, não sei o quê. E sozinho, cara, tudo isso na mala. Aí, o agente da Federal, vendo aquele rapaz bonito com várias malas e uma mochila gordinha nas costas, ele falou, pode passar aqui, por favor, no raio-x. Encosta aqui. Aí ele olhou assim, aí ele passou uma mala, ele falou, o que é isso dentro da mala? Eu falei, senhor, são cartinhas. Aí ele já olhou pra minha cara assim, tipo... Como assim cartinhas?
Eu falei, não, cartas de Yu-Gi-Oh! Ele falou, não, mas o que é isso? Eu falei, não, o senhor pode abrir. Magic. Né? Não. Aí ele abriu assim, tá, me explica o que é isso, por que você tem um monte? Eu falei, então... Senta aqui, vamos jogar. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, olha, sabe o que é? Sou colecionador, um caulé. Exatamente. Colecionador, coleciono. Eu fui pro Chile, o senhor pode ver aqui, eu vou regularmente ao Chile, porque lá tem convenções e tudo mais, e é o momento que a gente tem de conseguir esse material. Ele, mas você precisa de tudo isso? Eu falei, olha, isso aqui é que nem uma figurinha. Cuida da sua vida. Né? Aí eu falei, isso aqui é tipo uma figurinha. E aí eu nem deixei ele falar, eu já fui abrir na mala, já fui abrir na caixa, falei, e assim, rasgando pra ele, tipo, achar que aquilo não valia esse nada. cara não vai vender, né? É, tipo... Porque a questão é essa. Você trouxe pra vender, se você vender, tá errado. Tá errado. É isso. Se você trouxe, não, isso aqui é meu. Não, eu fui uma vez pros Estados Unidos com uma mala, mas assim, atolada de jogo. Olha que Atolada, beleza. voltei, né? Uhum. Atolado. Aí o cara pediu pra abrir, Uhum. aí ele viu que tá tudo aberto. Sim, Falei, velho, um de cada. Exato, Você não vai vender um de cada. O cara que quer exato, comercializar, não compra um de cada. Você compra um monte, né? Exato. A questão é a repetição. Exato. Tudo muito igual. Aí ele foi abrindo, aí o cara já viu, esse cara não... Esse cara é um... otário, Saindo carta de $1.000. É. Mas aí, Não vale nada. foi isso. Só carta de $1.000. Eu peguei Cara. e eu comecei a rasgar os pacotes. Falei, isso aqui é que nem figurinha, ó. Você vai abrir e aí vem um monte de repetida. Meu, você abrir todas essas caixas aqui na sua frente, o senhor vai ver que não vai completar a coleção. Aí o cara não acredita. Eu falei, aí comecei a abrir, assim, tipo, que nem louco, sabe? Tipo, deu uma de cara olhou louco. pra ele, mas tu é muito criança. Foi exatamente. O cara. Foi exatamente isso. O cara olhou pra minha cara assim. Barbado com essas figurinhas. O cara olhou aí, assim e vai falou, meu, crescer. não vale o meu tempo aprender esse cara. Se ele tivesse olhado a mochila, eu tava ferrado, porque tinha 2 Xbox na mochila. Aí eu tava lascado, não tinha como explicar 2 Xbox. Xbox não dá. Mas o cara olhou assim. TV, pô. Aí o cara olhou assim e Tem falou. 2 olhos, pô. Um olho pra cada É, TV. aí o cara olhou assim, ele só fez assim, ó. Vai, que tá de vai, madrugada, eu vou embora. Vai. Nossa, cara. E muito isso ele diferente. abrindo figurinha passando os traficantes de iPhone por aí. atrás. As malas com cocaína passando Pô, mas já atrás. teve brasileiro que foi preso. Preso. Não tô falando assim que ele perdeu a carga. O cara já foi preso nos Estados Unidos, porque indo comprar material com dinheirão, assim, grana boa. é porque isso é evasão de imposto, né? É, Você cara, fuge de imposto. É complicado. Isso é contrabando. Contrabando. É isso. Contrabando. Não tentem isso em casa, crianças e duelistas. Ô, a gente tem uma pauta aqui sobre a polêmica das cartas de demônio no programa do Gilberto Caraca, Barros. eu li isso a aqui, eu gente fiquei muito sempre curioso. cai nesse assunto. É Eu muito lembro, bom, é eu muito bom. lembro disso. O que rolou? Deixa ele contar tipo aí, as ó. polêmicas do RPG, ele tá fazendo É ritual. Exato, foi Ah, quase na cara, mesma época. Foi na ignorância mesma é época. foda, né? Foi na mesma época, porque assim, já se vinha daquele problema do assassinato do RPG, do RPG Coisa do Demônio e tudo mais. Aí o Gilberto Barros, né, e a produção dele num belo dia, acordou e sem falou, pauta. vamos falar de cartinhas do diabo. Nossa, Foi bem assim. cara, pelo amor. Mas Foi- a pergunta resume um pouquinho a história. Dá pra invocar o diabo ou não? Não, a pergunta, eu quero fazer uma pergunta, mas eu quero que você termine de explicar para as pessoas que não acompanharam o que aconteceu. Certo. Então, e aí o que acontece? Criou-se uma polêmica, uma pauta de uma polêmica, e ela fez um sucesso tão grande que ao invés de ser um único dia, foi uma semana de polêmica. E aí a cada dia ele trazia novas informações, novas provas de que o Yu-Gi-Oh! Era do capeta. E as provas eram o desenho do Dragon Ball, eram as cartas de Magic, eram outros animes, e nada do Yu-Gi-Oh! Aí chegou no dia assim, eu falei, cara, vou ligar na Band. Liguei na Band e falei, oi, dona Band, tudo bem? Sabe o que é? Desse Meu nome é jeito? desse jeito. Falei, olha, eu tô acompanhando aqui a polêmica, não sei o que e tal, e eu trabalho com isso, e não é nada disso. Poxa, vocês deviam me dar um espaço para falar sobre isso. Ah, mas quem você é? Quem é você? Falei, não, eu sou o Sou Luciano. um card master, meu amigo. Eu sou um card master, sou o tio Lu, me respeita. É, famoso. Aí eu já tio falei assim, eu Lu. falei, eu sou um organizador de evento sério. E essa frase ficou tão marcada para eles que toda hora que o Gilberto falava, não, estamos aqui com o senhor Luciano, um organizador de evento sério, tipo, virou um meme, assim, para ele. Tipo, engraçado. ele usava disso, tipo, pejorativamente, sabe? Que falava, o que esse cara tá falando? Né? Enfim, aí me convocaram pro último dia, que era uma quarta-feira, se não me engano, tal. Chegando lá, aquela papagaiada, aquela coisa, tal, tudo montado, tudo midiático. Eles sabem que não é, né? Eles sabem que eles não Você é. querem sabe que fazer o show, nos né? bastidores, o que acontecia? Parava comercial, não sei o quê, aí vinha os pais, vinha as crianças, vinha pastor, não sei o quê, ficava conversando, tal, não sei o quê. Aí um dos comerciais, o Gilberto veio falar comigo. Aí ele falou, cara, você é muito comunicativo. Ah, os pais gostam de você, as crianças saem felizes depois que falam com você. Porque o demônio faz isso com as crianças, você não percebeu? Que história é essa? Aí eu falei pra ele, cara, mas é que é assim, o jogo é isso aqui é isso que faz, é atrair as pessoas. Ele, olha, vou te confessar uma coisa, não sei de nada, não entendo de nada desse jogo. A minha produção criou essa pauta, eu nem conhecia esse produto, não sei o quê, tudo mais. Ele não sabia de Ele é um nada, ator, nada. cara. É um Esses ator, caras são exatamente, atores. exatamente. Você sabe show. qual que era o principal motivo, no fim das contas? A audiência da Globo. Nossa. Porque em 2003, quando aconteceu isso, foi quando o Yu-Gi-Oh! Estreou na Globo e era uma... Nossa, a Lógico. audiência incrível da TV Globinho, cara.
arrebentou a audiência na época. E a situação foi tão complicada que a Globo tirou. A Globo estava com medo da repercussão negativa. Então, é essa a pergunta. Agora essa é a minha pergunta. Mercadologicamente, financeiramente, atrapalhou ou ajudou? Destruiu. Caraca, Porque assim... velho. Porque algumas polêmicas mais chamam atenção. Exato. E criam... Você pega um livro e coloca proibido para menor de 18 anos, você vende mais. Então, mas eu acho que isso é uma cultura mais recente. Entendi. Antigamente, principalmente com uma coisa relacionada à religião. Porque Yu-Gi-Oh! Quem comprava era o pai, né? Exatamente. E tinha a questão que, assim, a maioria dos Yu-Gi-Ohs vendidos na época eram as cartinhas de banca. Lembra que eu falei que era muito caro? Claro. Mas aí tinha as cartinhas de banca. Cartinha de banca você comprava um pacotinho, sei lá, R$1 um pacotinho. Vinha 5? E a tradução nas coxas. Né? Então, era o diabo não sei o que, era o demônio não sei o que lá. Então, isso só corroborou com a situação. Então, realmente vendeu muito menos. Destruiu naquela época. Destruiu. Até as banquinhas pararam de vender, porque assim... Imagina, você tem R$1, você vai lá na banca com um pacotinho, chega em casa feliz, a mãe olha, o quê? Capeta aqui não, rasga. Isso não dá pra gerar um processo, não? Nos caras que difamaram Claro a parada? Dava Claro se que existisse uma empresa, né? Em 2003 não tinha uma empresa representando o produto ainda. Ela que tinha que processar. Mas a não, mas tinha como. Se você provar que você teve um prejuízo pessoal, tenho eu uma como banca- vendedor tive prejuízo por causa de você. Provando isso, você ganhava, eu acho. Com um bom advogado. Mas acho que a gente volta de novo, é uma questão da cultura da época, né? Mais fácil o juiz olhar e falar demônio. Mas é verdade, é verdade. Era muito verdade, Mais entendeu? fácil o juiz falar, não, aqui é... Então teve Não toda dá. essa dificuldade e tal. Essa coisa aqui em cima de mim, todo o tribunal. Exatamente. O juiz aponta pro crucifixo atrás. Então tem essas dificuldades, tinha todas essas dificuldades da época, cultura. E você está mexendo com duas coisas importantes: pessoas de baixa instrução e a fé que dominava essas pessoas. Então você dificultou tudo. E no cara. final isso foi uma jogada pra Foi derrubar só o uma desenho jogada de da marketing Globo, para velho. derrubar a Globo e tudo mais. Caralho. E aí é um trator, cara, é um trator. É um trator. O que tiver na frente. Atropela todo mundo. É. E como foi a volta? Como é que... Então, aí a volta em 2011, quando a Devir, né, chamou tal, fizemos um evento sensacional. Aí eu falei, tá, Luiz, e o Luiz Mauro ainda, hein? Eu, tá, Luiz, e aí, o que tá acontecendo? Ele falou, não, Lu, nós vamos voltar com o Yugi forte no Brasil, nós vamos distribuir o Yugi e a gente quer você aqui. Te botou o card de Jesus e o card de Passou Papa. a época da caça às Passou, né, bruxas. esfriou a caça às bruxas. E aí começamos a conversar e foi nisso que eu descobri o porquê que a Devir não ia trabalhar com o Yu-Gi-Oh! Em 2012. Justamente por causa da Upper Deck. A Devir não fazia negócios com a Upper Deck. Porque, em 2002 eu não sabia que existia o livro Card Shark, acho que nem existia. O Card Shark foi criado depois e tudo mais. Então, assim, a Devir já conhecia o papel da Upper Deck lá fora. É uma empresa predatória, entendeu? A Devir nunca teve esse perfil predatório. Sim. E ela não queria se filiar a esse tipo de empresa. E aí, assim, questões comerciais e tudo mais, né? Mas, assim, a base de não querer trabalhar com Yugi era por causa da Upper Deck. Era esse o resumo da coisa. E aí, quando isso me foi dito, eu falei, caramba, cara, Faz sentido. que loucura. Aí, em 2012, a Devir me contratou oficialmente, voltei para a Devir, a gente começou a trazer os produtos, começou a traduzir o produto local, né? Então, não era mais uma tradução mezzo-brasileira, mezzo-portuguesa, sabe? As traduções eram terríveis, era metade português de Portugal, metade Brasil. Porque, assim, eles faziam a tradução portuguesa, eles faziam a tradução brasileira, aí a tradução portuguesa era revisada pelos... A tradução brasileira era revisada pelos portugueses, e depois os americanos revisavam a tradução. Então, você já viu que maravilha que fica, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem todo um dicionário, tem toda uma regra, sabe? Então a tradução ela vem melhorando. Teve algumas escorregadas no passado? Teve, acontece, porque é uma evolução constante. Claro. Importação, a tradução, é tudo uma evolução constante. Então hoje em dia o produto, assim, está cada vez mais indo para o impecável, assim, a qualidade do produto, a distribuição e tudo mais. Que é a Então, pergunta que a gente tem pra você agora. Como é que tá Yu-Gi-Oh! Hoje no Brasil? Cara, hoje ainda tem mercado para abrir. Pra crescer? Nossa, Lança cara, novas coleções Yu-Gi-Oh? todo mês. Todo mês. Todo mês tem coisa nova. Todo mês O tem que é nova. coisa nova? Quantas cartas, mais ou menos? Personagem novo? Depende muito da coleção, né? Porque assim, as coleções. Tem a coleção base, que ela lança a cada 4 meses. E essa é a coleção principal. É a que Tem vai as dar. ondas, né? As raves, né? Tipo isso, né? É ela que vai dar o tema dos regionais, ela que vai ser a principal do continental, do nacional, do mundial e tudo mais. E o Yugi ele gira muito num complexo 360. O que é esse complexo 360? Ela tem de tudo. Ela tem os quadrinhos, ela tem os bonecos, ela tem carta, ela tem isso, tem aquilo. Então, tudo isso é um mundo próprio do Yugi.
O cara que é fã de Yu-Gi, ele normalmente é fã de Yu-Gi porque, assim, ele gosta do card porque ele assistiu um anime. Ah, ele gosta do boneco, então ele quer ter o card. Aí ele lê o mangá, ele quer ter uma revista especializada. Então, é muito curioso. E tudo isso acompanha o desenho? Tá Acompanha saindo o desenho. episódios novos Acompanha o até desenho. hoje. Quantos anos tem já de Yu-Gi-Oh? Quantas temporadas tem, se for assistir? Temporada. É que assim, as temporadas, elas na verdade são por protagonistas. São 6 protagonistas. Entendi. Atualmente. Que louco, né? diferente. E aí, cada temporada tem as suas variantes. Por exemplo, a série clássica, que é o Duel Monsters, ela tem acho que 5 ou 6 temporadas internas, né? 5 ou 6 blocos ali. Cada bloco tem 20, 30 episódios. Nossa. Então, assim, varia muito. Tem temporadas maiores, temporadas menores. Depende muito do carisma do protagonista, né? Aliás, uma curiosidade é que todo protagonista tem o kanji, né? A letra do Yu, de Yu-Gi-Oh! Aí é o Yugi, o Yuya, o Yusei e assim por diante. Todos eles têm o Yu do Yugi. É muito curioso isso. Eles mantêm todo o protagonista. Mas, E hoje em dia, se uma loja quiser entrar no mercado de Yu-Gi-Oh! Uhum. O que ela precisa focar? Ela tem que ir atrás de que tipo de material e que tipo de forma de venda? Eu sempre aconselho começar pelo lançamento. Porque assim, o lançamento ele vai te trazer o cara que quer comprar. Ok. Quando você tem esse cara que está procurando, que ele quer comprar, o que eu aconselho para a loja? Presta atenção no cara, pergunta por que ele está comprando aquilo, o que ele quer, o que ele procura, e aí você consegue também ter uma definição de perfil. O cara que joga card, ele pode ser o player, o cara que quer ter lançamento sempre, ele pode ser o colecionador, que é o cara que quer ter as cartas de quando ele assistiu o desenho, da temporada, alguma coisa do gênero, ou ele pode ser um fã da marca, o cara quer ter tudo de Yu-Gi-Oh! Né? Então, esses 3 perfis são muito claros no mercado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a loja, quanto mais atenta ela tiver nisso, ela consegue ganhar mais com o Yu-Gi. Ela sempre vai vender lançamento. Se ela tiver lançamento, ela sempre vende lançamento. Só que sim, se ela se profissionalizar, se ela se especializar, ela vai vender muito mais. Hoje a gente tem mega players no mercado que são conhecidos até internacionalmente. Porque são caras que entendem do Yu-Gi, entendem do perfil. Eles compram produtos pensando naquele perfil de cara que ele vai atender. Né? Então E para o consumidor novo, igual eu, por exemplo, não conheço nada. Quero aprender a jogar, quero consumir, eu começo por onde? O que você me aconselha? Cara, os cards são incríveis, mas se você quer começar, assim, um start, assim, inicial, joga Duel Links, né? Baixa o aplicativo. Então, é isso que eu ia perguntar. Tem como jogar online para testar? Tem. Deixa eu ver como é que é a estrutura desse jogo aqui. Você entende a base da estrutura, porque assim, o Duel Links, ele tem um formato próprio, que é um formato reduzido, até para ficar mais simples de entender, porque o Yu-Gi, ele é fácil de começar, você começa com ele muito fácil, mas ele é complexo conforme você também vai evoluindo. Então, a complexidade das cartas, as variações dos cards que tem e tal, então é um pouco mais complexo do que outros card games. Por exemplo, Pokémon, ele, num primeiro momento, ele é um pouco mais complexo, mas depois ele é fluido, ele vai fluindo. Que é por isso que a molecada joga mais Pokémon. Eu gostava muito de jogar Pokémon, cara. Não sei porque eu parei. Acho que eu comecei a estudar. E aí eu tinha mais tempo, sei lá. Existe um fluxo global, isso é muito curioso. Isso é global, é no mundo todo. Existe um fluxo que a gente sempre brinca, que o pré-player, ele é Pokémon, o player intermediário, ele é Yu-Gi, e o player sênior, né, o já mais velho, é Magic. Normalmente se passa por isso. Às vezes o cara começou no Yu-Gi e vai pro Magic, às vezes o cara começou no Pokémon e vai no Magic, às vezes o cara começa no Pokémon fica no Pokémon, no Yu-Gi. Eu comecei, mas tem esse fluxo, né, esse crescimento. Eu comecei no Pokémon, aí na hora de ir pro Yu-Gi-Oh! Eu comecei a transar. E aí eu perdi grande parte das minhas. Aí você perdeu a diversão. Eu me perdi ali Tá no vendo? caminho, galera. São outros jogos. Continuam sendo jogos das trevas, mas outros jogos. Esses sim são do demônio, cara. E o Yu-Gi te prende nisso, na variedade de produtos. Né? Inclusive, eu trouxe um presente pra vocês. Olha só, que é o um Mary. presentinho. Ele Cara, é isso aqui é bonito demais, cara. Olha Ele isso é um aqui. antagonista Mostra aqui, ó, Catito. da primeira série, né, do Duel Monsters. Vilão Um dos caras- da primeira... Ele é um antagonista, ele não é muito vilão, ele entra como um vilão, você acha que ele vai ser o cara malvado e tudo mais, e no fim das contas ele tem a redenção, tem toda aquela coisa, é muito legal. Jamie cara. Lannister, se for comparar com o Game of Thrones. Isso aqui guarda ele aqui na caixinha ou tira ele e põe O que ele? vocês quiserem, é de vocês. Cara, a gente é São- colecionador, a gente é um vai guardar na presente de caixinha vocês. bonitinho. cara, Os graça meus da minha cara eu demais. jogo fora as caixas. É, Mas se pô. tu quiser, tu pode abrir, Pode, brinca e pode depois bota na abrir, caixa de é. novo. Tá. É seu, E aqui? é. O que Esses temos aqui são aqui? alguns livros que eu trouxe pro pessoal conhecer um Era pouquinho. Devir ou não? Não. Esses só existem no Japão. Não saíram do Japão, não tem nem nos Estados Unidos. Precisa esse aprender a material. falar japonês pra ler É. esse. Esses livros são legais porque eles contam a história do card game e a história do Yugi. E tá em japonês relação ao card mesmo. game. Tá em japonês. O cara não quer que a claro. gente lê. Ué. Pô, não quer, mas Eles dá pra... são-
Mas dá pra pegar o celular, bota no Google Lens. Não, exatamente. O Google Lens hoje resolve isso para todo mundo. É impressionante. Né? Já usou no Google Lens pra isso? Não. Pô, é até assustador um pouco. Eu fiquei curioso com isso aqui. Isso aqui é uma outra linha de colecionadores, que são os cards, a gente chama de cards graduados. Né? Você manda para empresas específicas, tem até uma empresa no Brasil que já faz isso, né? E aí o cara analisa a carta, vê se tem riscos, se tem amassados, marcas, não sei o que e tudo mais, e dá uma nota. Isso transforma o preço do card. Então, às vezes, o card custa, sei lá, R$10, e aí ele está graduado com a nota 10, ele passa a valer R$1.000, por exemplo. Ah, é um É certificado, um certificado de qualidade, garantia e qualidade. Quem que dá esse certificado? Tem várias empresas no mundo, né? Tem uma brasileira, a Manafix, tem Eles fazem isso com moeda, né? fazem como elas, no MIT, selo, Dragon. card de beisebol, né? Isso é muito comum. Uma besta divina. Esse é o Slifer, é o card principal do Yugi, inclusive. Eu trouxe justamente o pessoal. Na frente aí, por favor. Pessoal vê. Esse acho que tá em essa alemão, lore inclusive. de cada monstro, né? Pô, é muito legal. Sério, Dá pra adaptar bem no RPG, pô. Você põe um monstro aqui pro grupo matar. O legal desses livros, desses guias, é que, por exemplo, eles contam a história do nacional daquele ano, dos torneios até aquele momento, o que está acontecendo, por exemplo, no desenho. Então é bem legal, é bem interessante. Mostra as coleções, quais cartas tem nas coleções e por aí vai. Pra É um mercado incrível. a galera que entra nesse universo, aí tem produto pra consumir, Tem, não falta, né? nossa Pra senhora. saborear Tem. essa criação toda, né? É delicioso, cara. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho, por exemplo, caixas de sucrilhos de Yu-Gi-Oh! Eu tenho Monopoly de Yu-Gi-Oh! Eu tenho bonecos Funko de Hoje em Yu-Gi-Oh! dia o nome dele é Luciano Guiot. Luciano Luciano Lucio. Galera, a gente começou aqui com o Luciano Santos do Devir. Ah, Vai voltar aqui, iremos organizar, Opa, iremos vamos. arrumar mais assunto pra ele voltar. Vamos. Pô, O homem é legal. bom de falar, hein? Vai ter Eu mais volto. uma horinha só de Pokémon, depois uma horinha de Magic. A gente vai dar um jeito aqui de trazer o Legal. Luciano de volta. Legal. Quer divulgar alguma rede social? Bom, sempre as redes da casa, né? A Devir, @Devir em todas as redes sociais aí você vai Com encontrar. certeza. Se vocês quiserem me procurar, Card Master Lu, vocês vão me achar em todas as redes. Maravilha. Quem Tá bom? quiser tirar dúvida de Yu-Gi-Oh! Pode mandar mensagem pra Por você. favor, pode mandar mensagem, quiser saber onde tem torneio, loja perto, que se você é lojista, quer começar, entre em contato com o Lu. Maravilha. ajuda. Tem muito pra crescer em Yu-Gi-Oh! no Tem, Brasil, né? nossa, tem muito. No Brasil a gente não tem ainda o anime, né? Várias temporadas no Brasil, passaram 2 temporadas na TV. E Não tem mais- streaming? Tem na Pluto TV tá passando o Zexal. Não, Zexal. Acho que é o Zexal. Mas assim, é a Pluto TV, nem todo mundo assiste. Nem todo mundo tem. Né? Netflix tem alguns episódios também, dá pra procurar alguma coisa na Netflix e torcer Fechou. na net, né? Bom, esse foi o Contrapartida de hoje, @Contrapartida no Instagram, o canal Contrapartida no YouTube. Eu sou o Osmar Campbell, @Osmar Campbell com 2 L's no Instagram e @Fabiano Cabreira aqui hoje presente. Deixa eu agradecer aqui nossos apoios e patrocinadores que são muito importantes para a existência do canal Contrapartida. A produtora Pé de Pano Produções, a gente grava aqui nossos episódios com câmeras incríveis e um cenário maravilhoso e o melhor café da região. Editora Devir, muito obrigado por ter liberado o Luciano hoje em mais um dia de gravação. O pessoal da Devir não sabe o que fazer enquanto ele não volta para lá, eles estão malucos. Editora Precisamente, a editora Meeple BR, a editora Vem Pra Mesa, a distribuidora Bestmark, a editora Fanbox, a Bodogami, que é um espaço incrível onde você pode degustar jogos de tabuleiro e comidas maravilhosas na liberdade, e a Copag, que fez a maior parte dos baralhos da sua vida inteira, da Copag. Obrigado, Copag, por tudo. E quem quiser comprar... Quem quiser comprar jogos de tabuleiro... Tem Yu-Gi lá? Não tem Yu-Gi-Oh! Lá não, só... Pô, reclame então, faça ele colocar. Só tem jogo de tabuleiro na caixinha Board Games, @caixinha VG no Instagram. Manda mensagem lá que eu respondo. Valeu, galerinha. Valeu, galera. Falou, até o demais. próximo Valeu, episódio. Tchulu. Valeu. Obrigadão. Uma honra. Obrigado, Até mais. Luciano.